capítulo de número 15. Temos exposto o Evangelho de João. E agora, quando o Senhor Jesus passa a discursar, nós estamos olhando trecho a trecho as nuances do discurso do Senhor Jesus. Nessa noite, nós falaremos dos versos 9 a 16. Os bons estudiosos do Novo Testamento nos apontam aqui uma dobradiça no texto, quando o Senhor está se voltando em meio a seu discurso para nos falar sobre o amor. João capítulo 15, dos versos 9 a 16, eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe comigo. A Escritura nos diz assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai de amor, nós queremos te dar graças, Senhor, pelo privilégio da tua palavra, Senhor, pela possibilidade que temos de, movidos pelo teu amor, nos achegar ao Senhor, para conhecer os teus mandamentos, permanecer neles, ser amados pelo Senhor, os guardar. Queremos, Deus, entender o amor de Cristo. Queremos viver neste amor e não nas perspectivas humanas, falhas, que nós possamos ter sobre amor. Nos ensina, Senhor, o genuíno amor de Cristo. Nos faz pela tua graça permanecer. Que a tua palavra seja para nós agora instrumento para permanecermos no teu amor. E assim que nós oramos, é o que nós pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, poucas coisas têm sido tão distorcidas no nosso tempo quanto esta que estamos prestes a falar, o amor. Uma das faces da nossa cultura modernista, a nossa cultura já que dissolve a verdade, é desqualificar as coisas das suas características próprias. As palavras vão mudando de sentido, vão perdendo o seu sentido. Talvez as palavras até tenham o sentido que você deseja que elas tenham. Então, parece que nesse sentido, nessa perspectiva, amor é o que você quer que seja. Amor é a sua forma de amar, é a sua linguagem do amor. E os crentes gostam disso, hein? Os crentes gostam do Gary Chapman. Como é que nós entenderíamos amor? Amor é volátil desse jeito? É do jeito que você sente? É do jeito que você acha melhor? Se é dessa forma, como nós vamos lidar com o que o Senhor Jesus está falando? Como é que nós vamos entender o Senhor Jesus dizendo que amor é guardar o mandamento como evidência de que nós o amamos?
calma, Senhor Jesus, essa não é a minha linguagem do amor, o Senhor não pode me exigir essas coisas. Na verdade, irmãos, a vida não está sujeita a pontos de vista. A verdade é o que é. E a Escritura é autoridade sobre nós. E esta autoridade sobre nós está afirmando que o amor é algo objetivo, é algo que procede do Senhor, porque é um atributo de Deus. Deus é amor. E se nós queremos entender genuinamente o amor, verdadeiramente o que é, nós precisamos nos voltar para o Senhor quando Ele começa a nos descrever o seu amor. Quando Jesus está claramente nos dizendo quais são as evidências da existência de um amor genuíno. Por isso eu quero convidá-lo nessa noite a amar como Jesus, a buscar esta instrução na Escritura, a entender o que é o amor de Jesus e a viver este genuíno amor que Cristo está manifestando. E o evangelista João registra o ensino do Senhor Jesus para que nós possamos também hoje amar como Jesus. A primeira coisa que o Senhor nos fala para que possamos aprender a amar como Ele é que aqueles que o amam permanecem nos seus mandamentos. Se você quer amar como Jesus, você precisa permanecer nos mandamentos de Jesus. É praticamente impossível falar desse texto sem lidar com o que vem antes. E nós fizemos isso. Semana passada estudamos a primeira parte do capítulo 15. Entendemos o Senhor Jesus exortando os seus discípulos a permanecer na videira, a permanecer ligados a Ele como ramos que dão frutos, que são podados para dar mais frutos. E Jesus insiste em dizer aos seus discípulos: permaneçam em mim. Agora, a permanência volta a ser assunto do Senhor Jesus, mas agora direcionada aos mandamentos. E é assim que no verso 9 o Senhor Jesus vai nos dizer: como o Pai me amou, eu também vos amei, permaneçam no meu amor. O ramo ainda continua ligado à videira, e se o Senhor Jesus recebe o amor genuíno do Pai, se este atributo de Deus é manifesto no Pai e no Filho, para que nós vivamos o amor do Senhor, nós precisamos permanecer nele. É a única fonte de amor genuíno. E então Jesus nos diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Como permanecer no Senhor Jesus? Como manter essa ligação ativa? Manter as raízes saudáveis, os ramos bem ligados ao tronco? Jesus nos diz: vocês precisam guardar os meus mandamentos. E Ele está trazendo o seu próprio exemplo como a forma de fazer isso. Ele diz: o Pai me tem dado mandamentos, o Pai tem se revelado, e eu estou permanecendo no Pai e no seu amor. A mesma ligação que há entre Jesus e o Pai, a mesma relação que há no Pai e no Filho, é o que o Senhor Jesus quer que haja em nós. É assim que vocês permanecerão no meu amor, se vocês guardarem os meus mandamentos. Perceba algo importante aqui. Talvez a primeira leitura, ou talvez há uma leitura exclusiva. Se você só ler este texto, você poderia concluir erroneamente que eu guardo os mandamentos de Jesus, eu faço o que Ele mandou fazer, e então Ele me ama. Esta é uma perspectiva errada. Porque no próprio texto o Senhor Jesus vai dizer: eu amei vocês antes de vocês me amarem. Então, à luz do todo, e a Escritura precisa sempre ser vista assim, o Senhor Jesus não está ensinando que guardar os seus mandamentos é uma condição para que Ele nos ame. Nós lemos Deuteronômio. E o texto de Deuteronômio diz que foi o Senhor que se afeiçoou aos nossos pais.
Ainda no livro de Deuteronômio, em outro capítulo que não lemos, o Senhor diz: vocês eram o menor povo. Não havia no povo de Israel nada que o tornasse grande, atraente. O Senhor não viu nada neles. E o Senhor ainda assim os amou. Portanto, nós não estamos dizendo que se você fizer tudo certinho, Jesus vai te amar. Você não pode fazer tudo certinho. Mas o Senhor Jesus está dizendo: aqueles que genuinamente me amam, a resposta de fé que eles oferecem ao meu amor é que eles guardam os meus mandamentos. Como é que nós sabemos se há em nós o mesmo amor que há em Cristo? A mesma relação que há entre o Pai e o Filho? Se nós guardamos os mandamentos do Senhor, se nós permanecemos neste amor, que é um amor obediente. No verso 11 o Senhor diz: tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Jesus está revelando um propósito nesta relação, nesta comunhão de amor e obediência. O Senhor Jesus está nos dizendo que a sua revelação, as suas palavras têm o objetivo de gerar alegria em nós, para que a nossa alegria alimente a alegria do Senhor e Ele tenha alegria completa, para que o nosso regozijar no Senhor seja pleno. Perceba no rememorar da devocional de hoje de manhã, que a nossa alegria não pode tocar coisas terrenas. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que a alegria da vida cristã, ela não está em coisas que possam ser adquiridas, ela não está em momentos de tranquilidade, de passividade. A alegria da vida cristã não é uma condição momentânea e passageira, mas ela é fruto de um relacionamento com Deus. Aqueles que permanecem no Senhor, aqueles que guardam o mandamento do Senhor, aqueles que estão no amor de Jesus, estes serão completos, satisfeitos e sempre alegres. A vida com Jesus é a própria alegria dos crentes. Nós precisamos ponderar essas coisas, meu irmão, porque às vezes o nosso coração começa a oferecer algumas tentações de nós medirmos o amor de Deus por sentimentos, por circunstâncias, por dependência, por desempenho nosso, e não pelo amor de Cristo. O amor do Senhor Jesus é derramado por nós livremente, abertamente. Nós temos um mediador que está nos dando uma forma do amor acontecer. O Senhor não está exigindo de você o seu bom desempenho, a sua boa capacidade. O Senhor Jesus está dizendo sobre a permanência nele. Se você tem acertado, se você tem errado, permaneça nele. Se você tem vivido bem e guardado os mandamentos do Senhor, estar com Ele vai te fazer ser ainda melhor, porque você está longe da perfeição. E se você tem falhado e pecado, o convite é o mesmo: permaneça nele, porque Ele há de aperfeiçoá-lo. Guarde os seus mandamentos, tome prática na palavra do salmista. Guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Meus irmãos, a nossa fé não pode virar algum tipo de licença para nós desobedecermos ao Senhor. Nós não podemos crer que se Cristo nos amou primeiro e se o amor dele é incondicional, nós temos agora libertinagem para escolher ou não guardar os mandamentos. É verdade, nós não somos legalistas. Não é a nossa forma de vestir que demonstra amor a Jesus, não há usos e costumes que demonstrem maior santidade, não há qualquer tipo de legalismo externo, de forma visível, que possa fazer com que o Senhor nos ame mais. Mas isso também não anula as leis do Senhor. Os mandamentos do Senhor são a revelação do seu caráter, é a pureza de Deus expressa em uma moralidade que não é vaga moralidade, só pode ser vivida num relacionamento de dependência com Cristo.
guardando os mandamentos e permanecendo nele. Somente assim haverá em nós o amor do Senhor. Quando nós tomarmos os mandamentos e a palavra de Deus com obediência e os guardarmos como resposta de fé ao amor que nós antes recebemos. Se você quer amar como Jesus, guarde os mandamentos do Senhor, permaneça nele, nos seus mandamentos, na sua palavra. Mas os versos 12 a 14 nos ensinam uma outra verdade. Paralelo a guardar os mandamentos do Senhor, agora nós precisamos seguir o seu exemplo. Precisamos, evidentemente, amar como Jesus amou. E então, tendo estes mandamentos, ou melhor, sendo chamados para guardar o mandamento, agora no verso 12 Jesus diz: o meu mandamento é este. Se há em nós alguma crise de como guardar os mandamentos, como saber o que Deus quer, agora o Senhor de forma clara está dizendo: permaneçam e guardem o mandamento, que é este: vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Percebe como não dá para amar do meu jeito? Não dá para manifestar a minha linguagem do amor e achar que do jeito que eu acho que eu tenho que amar é como eu vou fazer. Porque o padrão de amor é o Senhor Jesus. E Ele está objetivamente dizendo: amem aos seus próximos, uns aos outros, é a vida mútua do cristão, da mesma forma que eu vos amei. Que forma é essa? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Então, meu irmão, Jesus espera que você demonstre amor, dando a sua vida pelos seus amigos, dando a sua vida pelos teus irmãos. A única possível de demonstrar genuíno amor é replicando o amor do Senhor Jesus. E Ele diz: vós sois os meus amigos, se fazeis o que vos mando. Se vocês guardam os meus mandamentos e as minhas palavras, o meu amor está em vocês, vocês estão no meu amor, vocês estão permanecendo em mim. Se vocês permanecem em mim, o meu amor é revelado quando eu dou a minha vida por vocês. E se vocês são de fato os meus amigos, se vocês guardam o meu mandamento, vocês vão replicá-lo. Vocês vão dar agora a vida de vocês pelo seu próximo. Vocês vão amar aos outros como eu vos amei. Talvez para nós pareça bastante claro já o que o Senhor Jesus está dizendo. Temos a Escritura completa nas mãos. Não é novidade para ninguém que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos pecadores. Mas pense, este é o discurso que antecede a crucificação. O que o Senhor Jesus está falando no capítulo 15 aconteceu posterior à ceia, onde Judas é revelado como traidor, e aconteceu antes do momento em que Judas e os altercadores vão se chegar ao Senhor Jesus para prendê-lo. É neste intervalo que Jesus está contando para eles: em breve eu vou dar a minha vida por vocês. Meu irmão, é difícil imaginar o que seria isso. É difícil pensar na prática o que seria isso. Essa semana aconteceu algo assim no nosso país. Não sei se você assiste os seus jornais ou as notícias no YouTube, as acompanha de alguma forma. Essa semana um homem morreu para salvar outras pessoas no nosso país. Houve um incêndio num shopping, no subsolo, e a brigada de incêndio levou algum tempo até chegar, não sei se tempo adequado ou não, alguma investigação vai conferir isso. Mas enquanto os brigadistas não chegavam, equipados com oxigênio, em plenas condições, o chefe da segurança estava ali correndo, feito um maluco, de um lado para o outro. E é um tanto angustiante assistir a filmagem e a reportagem narrando sequencialmente os fatos. Um moço corre para dentro da loja, tira algumas pessoas, tem alguma fumaça, tem uns distraídos caminhando pelo shopping sem entender que tem um incêndio acontecendo. Talvez alguns de nós estivessem nesse grupo, né? E aquele homem corre para dentro da loja e corre para fora da loja.
E daqui a pouco os bombeiros não chegaram, ele corre com uma mangueira de bombeiros debaixo do braço e desenrolando a outra para tentar apagar o incêndio e salvar as pessoas que estavam ali. Inúmeras pessoas começam a sair da loja. Pela última vez a câmera registra agora o chefe de segurança entrando na loja, já sem o paletó pelo calor, se agitando ali para tentar de alguma forma apagar o incêndio. Os bombeiros chegam e ele continua trabalhando junto com eles. Mas ele é asfixiado pela fumaça, ele é socorrido pelas autoridades, mas este é um homem que não resistiu. Que dirá alguém que hoje pode se lembrar de como foi a sua última semana e pensar, eu estava fazendo compras numa loja e um homem entrou lá para me tirar. O que você faria em gratidão a este homem? Como é que você demonstraria à família deste homem que morreu a gratidão por ele ter salvado a sua vida, se você fosse uma das pessoas que estava numa loja de shopping, como nós frequentamos os nossos aqui em Guarulhos? O Senhor Jesus está expondo isso de maneira muito mais larga e profunda. A morte do Senhor Jesus, ela é por todos os pecadores. A culpa do Senhor Jesus não existe. Ele nunca mereceu ser crucificado. Ele nunca quebrou a lei do Senhor, que nós quebramos inúmeras vezes. E o trabalho do Senhor Jesus é substituição. Ele tira você do banco dos réus e ele se assenta lá no seu lugar. O salário do pecado é a morte. Você deveria morrer. Ele diz, você não vai mais morrer, eu vou morrer no seu lugar. Por quê? Porque eu te amo. A resposta é essa. Porque eu te amo. Porque eu dou a vida pelos meus amigos. E você tem ouvido as minhas palavras e guardado os meus mandamentos. Você é meu amigo, eu vou dar a minha vida por você. Eu vou morrer no seu lugar. Que se faz ao Senhor Jesus? Como se responde ao amor do Senhor Jesus? Agora Ele está dizendo, ame ao teu próximo, da mesma forma que eu te amei. Mas é difícil para nós, não é? Levantar de manhã para ajudar alguém a carregar a mudança. É difícil para nós perdoar o vizinho porque ele está com a música alta. É difícil para nós amar a minha esposa porque ela não quer deixar eu ir no jogo do Corinthians. Vai, Corinthians. Vai para a Série B, Corinthians. Olha como o nosso amor é fraco. O Senhor Jesus deu a sua vida por nós. E nós não temos coragem de dar um café da tarde para um irmão solitário da igreja e acolhê-lo na nossa casa. O Senhor Jesus deu a sua vida por nós e nós não damos uma manhã de escola dominical por Ele. O Senhor deu a sua vida por nós e nós não temos a mínima coragem de falar com Ele. E chamamos isso de oração. E Ele está nos dizendo, dê a tua vida pelo teu próximo. E quando algum dos crentes parece mais abnegado, sabe? Sabe quando um dos crentes fala assim, quer saber, eu não vou dar vida, não vou dar dinheiro. Peguei meu 13º, vou ajudar o irmão fulano que está desempregado. Isso soa para nós com estranheza. Amor, a lição de hoje de manhã na escola dominical. Amor, você não vai acreditar na maior. Quem não estava hoje de manhã falando sobre fofoca na escola dominical. Mas não fofocamos, nós falamos contra. Amor, você não vai acreditar. O Pedrinho deu o 13º dele para o Joaquim, que está desempregado, para ajudar. Que absurdo. O Senhor Jesus deu a vida e o chamado é para que nós repliquemos. Como é que você vai dar a tua vida pelo teu irmão? Talvez você não precise substituí-lo na morte. Talvez você não precise entrar para tirar ele de uma loja em chamas. Talvez você precise de um WhatsApp. Está difícil para você mandar um WhatsApp? Está difícil, meu irmão, para você se achegar a um irmão sofrendo e dizer, meu irmão, eu queria saber o que está acontecendo porque eu quero orar por você, que é de graça. É difícil para nós empenhar
30 minutos do nosso dia para chorar com os que choram. Quantas formas de amor possíveis eu poderia listar. E nenhuma delas chega aos pés da profundidade do amor do Senhor Jesus e do que Ele exige de nós. Se nós somos chamados a dar a vida pelo irmão, por que não fazemos tão menos que nos é próprio de fazer? Se eu perguntasse para você, olha, você entraria num shopping pegando fogo para salvar a Maria Helena? O Edmilson entrava. Aí você fala, irmã Maria Helena, deixa eu ver, crente, né? Irmã, não, eu vou salvar. Eu daria minha vida, pastor. Então vai orar com ela durante a semana. A Maria Helena tem a agenda aberta às tardes da semana para orar com você, meu irmão. Vá lá partilhar a boa vida com Cristo, com os teus irmãos em Cristo. O Senhor Jesus está nos chamando a replicar o seu amor. Essa é a forma de amar. Nós não temos o direito de mudar a forma do amor, mas a obrigação daqueles que estão em Cristo é de replicar o seu exemplo. Como é que nós seríamos genuínos amigos de Cristo? Como é que nós permaneceríamos nele? Como é que nós guardaríamos o seu mandamento sem amar ao próximo como a nós mesmos, sem dar a nossa vida pelos nossos amigos? Talvez a tua objeção no final das contas seja dizer: não, pastor, pelos amigos eu dou o braço a torcer, pelos amigos eu enfrento incêndio, pelos amigos eu gasto tempo com eles. Quantos amigos você tem? Tenho 3 grandes amigos. Essa é uma objeção, né? Sobre isso, o Senhor Jesus conta uma história. E ele diz que um homem estava a caminho na estrada e ele foi surpreendido por ladrões. Os ladrões o roubaram, o espancaram e o deixaram quase à morte na beira da estrada. E aquele homem esperava que os seus amigos o socorressem, que os seus próximos. E passa o sacerdote e não socorre. E passa o fariseu, o religioso, é um crente, ele vai me socorrer. E ele segue viagem. Quem para é o samaritano. É a última pessoa que se esperaria que parasse. E o Senhor Jesus pergunta aos discípulos: quem é que foi o próximo daquele homem? Nós precisamos, meu irmão, ter este padrão bíblico para lidar com o nosso próximo, para amar o nosso irmão. O texto que nós lemos lá em Deuteronômio diz que o Senhor Deus não faz acepção de pessoas. Por que que nós faríamos? Por que que nós deixaríamos de amar alguém porque eu não gosto, porque não torço para o meu time, porque não é tão solícito quanto eu? Aquela pessoa é muito calada, não gosto de gente calada. Ainda bem que Jesus não pensa como você, porque senão talvez ele não tivesse salvado tantos de nós, porque nenhum de nós mereceu jamais. O Senhor nos salvou abnegadamente pela sua graça somente, e Ele está nos chamando a replicar o seu amor. Por fim, meu irmão, em terceiro e último lugar, o texto nos mostra que, permanecendo no Senhor, guardando o seu mandamento e imitando o seu exemplo, nós percebemos que Jesus escolheu nos amar. Que este amor do qual nós estamos falando, nós fomos alvo dele. E livre e espontaneamente o Senhor Jesus escolheu nos amar. Entender o amor de Jesus e amar como Ele é também entender que Ele nos escolheu sem nenhuma razão. Ele nos escolheu pela sua liberdade. Ele nos amou quando nós não merecíamos. O Senhor Jesus nos diz isso nos versos 15 e 16. Ele diz: já não vos tenho chamado servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus nos escolheu para um relacionamento diferente. Nós não éramos
dignos nem de conhecê-lo, nem de o olhar com os nossos olhos. Quem de nós é digno de contemplar a Deus? Nenhum de nós. A graça do Senhor já se manifesta na sua própria encarnação. Ele se fez conhecido a nós. E o Senhor Jesus então vai se mover em direção aos seus discípulos para não só ser uma referência, mas para agora desenvolver um relacionamento. E todas as coisas reveladas pelo Pai, Ele está revelando aos seus discípulos. Aqueles que deveriam, que nem para desconhecidos não serviam, aqueles que nunca foram dignos, talvez se fossem servos de Jesus. Olha, Senhor, ser seu escravo já está muito melhor do que não ser morto pelo meu pecado. Qual de nós acharia injusto se Jesus dissesse: para não lançá-lo no inferno, vou torná-lo meu servo, que no Novo Testamento significa escravo. Para nós, meu irmão, já é muito melhor, nós somos imerecedores de ser servos do Senhor Jesus. É João Batista dizendo: eu sou indigno de lhe tocar os pés, de lhe desatar as sandálias, eu sou indigno. E então, o Senhor Jesus diz: eu faço de vocês mais ainda do que servos, vocês são meus amigos. Porque um senhor não presta conta aos seus servos do que ele está fazendo. O senhor dos escravos, ele dá ordem aos seus escravos. Ele não explica o porquê da ordem. Os escravos não vão lhe perguntar, não vão lhe questionar. Mas Jesus diz: amigos sim conhecem bem, e eu vos tenho dado a conhecer todas as coisas que o meu Pai me tem revelado. Vocês são meus amigos. E há tantos irmãos que lutam com a predestinação. Não lute, meu irmão, aceita que dói menos. Porque o texto é muito evidente e muito claro agora. Quando, sendo amigos de Jesus, ele nos diz: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Não foram vocês que quiseram se tornar meus amigos. Os irmãos que foram batizados, não foram vocês que quiseram amar a Jesus. Não fomos nós que num belo dia, numa manhã de sanidade mental, dissemos: vou para a igreja hoje. E ouvindo um sermão, dissemos: vou entregar a minha vida a Jesus. E parece, e na nossa perspectiva, nós o amamos primeiro. Jesus era alguém estranho e eu fui conhecê-lo. E ele está dizendo: não, fui eu que te amei primeiro. Porque aqueles que são salvos e têm o nome escrito no livro da vida, essa é a famosa oração de conversão, não é? Senhor, escreve agora o meu nome no livro da vida. Quantos fizeram essa oração? O livro da vida, diz a Escritura, ele foi escrito antes da fundação dos tempos. O Senhor nos amou, diz o salmista, substância ainda informe. O Senhor nos conheceu. E Cristo está dizendo: vocês não me escolheram, eu é que escolhi vocês. E a gente põe a mão na cintura e fala: ah, é? Mas fui eu que vim na igreja. E quem de nós pode desejar a Deus sem a ação do Espírito Santo no nosso coração? Sem o lavar regenerador do Espírito, que faz brotar vida em nós, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Que condições tem um morto para desejar o bem? Nós estávamos espiritualmente mortos, e o Espírito Santo de Deus implantou vida em nós, para que nós desejássemos a Cristo, para que nós nos movêssemos em direção a Ele, e ainda que na nossa perspectiva pareça nós agindo, há um agir anterior e invisível do Senhor em nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Spurgeon dizia: tenho certeza que foi o Senhor que me amou primeiro, porque eu nunca o amaria. Um coração réprobo e mau nunca pôde amar o Senhor. E se em algum momento há em nós essa disposição de buscar a Cristo, é porque há ação
do Espírito Santo lá no nosso coração. Pastor, quer dizer que eu não fiz nada? Você vê como Jesus nos ama, meu irmão. Você vê como o Senhor Jesus nos desejou. E diz a Escritura que com ciúmes anseia por nós. Como o Senhor nos amou, indo lá nos buscar, como diz o Salmo 40, num tremendal de lama, atolados em pecado. E o Senhor Jesus vai nos tirar de lá e nos firmar os pés sobre uma rocha sólida e dizer: você que é merecedor de morte, você não vai morrer, eu vou morrer no seu lugar. E você vai guardar o meu mandamento e você vai me servir, mas você não vai ser só um servo, eu vou te fazer um amigo. Eu quero que você seja meu amigo. E não para por aqui. Porque ainda que João não fale sobre isso e não seja o discurso do Senhor Jesus, mais do que amigos, a Escritura nos diz que Ele nos tornou irmãos, co-herdeiros com Ele. Jesus, não suficiente ter dado a sua vida por nós, as heranças celestiais das quais Ele é digno, Ele se voltou para nós e disse: agora eu vou dividir a minha herança com você. Tudo que eu mereço receber, você também vai merecer receber. Por graça, porque eu estou te dando. Mas Senhor, o que eu fiz para receber isso? Eu te agradei de alguma forma? Não, é porque eu te amo. É por amor e misericórdia. É pela exclusiva graça que Cristo se move ao nosso favor e nos concede todas essas bênçãos. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto. Para que dando fruto, o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. O Senhor Jesus mais uma vez volta-se para o discurso da videira, volta a referenciar o que ele havia acabado de ensinar. Ele ordenou que os crentes deem frutos, e agora ele está dizendo: vocês vão dar frutos, não porque vocês são capazes de dar frutos, mas porque sou eu que estou agindo em vocês desde sempre, e eu vou dar condições para que vocês deem frutos. E se vocês em algum momento estiverem inseguros, será que eu vou dar frutos? Será que eu vou dar frutos? Se o Espírito age em nós, se o Senhor nos amou e nos fez amigos, Ele diz: vocês darão frutos, e esse fruto vai ser duradouro. E o favor do Pai estará sobre vocês. Porque o Pai atende ao Filho. Porque Jesus em nada peca, e todas as suas orações ao Pai são respondidas positivamente. O Senhor Jesus ora com perfeição em todo o tempo, e Ele é sempre atendido, e o Pai se compraz, tem alegria e prazer no seu Filho. E agora Jesus está dizendo: da mesma forma que o Pai me trata, Ele vai tratar vocês agora. Porque vocês estão em mim, os meus mandamentos estão em vocês. Nós permanecemos em comunhão, vocês estão em comunhão comigo, como eu estou em comunhão com o Pai. A evidência disso é a forma como vocês se amam, e tudo isso é porque eu estou operando em vocês. No final das contas, a gente fica sem graça, não é mesmo, irmão? Uma vergonha. Faça o que você quiser. Venha muito na igreja. Dê bastante cesta básica para os outros. Faça boas ações. Compra bombom para todo mundo da empresa 3 vezes por semana. Se esforce por ser querido. E todas essas coisas para a tua salvação não valem nada. Você pode subir para o alto de um monastério, se trancar num castelo e fazer longos jejuns e orações. E para a sua salvação isso não serve de nada. Isso não muda a tua condição de pecador. Você poderia, meu irmão, se abster de alimentos, mudar a tua forma de comer. Você poderia só falar crentez daqui para frente. Só vou ouvir Cassiane e Aline Barros. Esse negócio aí de rock do capeta. E todos os seus esforços seriam inúteis. Você poderia decorar a Escritura inteira. E ainda assim, isso não pagaria
o peso dos teus pecados. E no final a gente fica com vergonha. A gente conclui que eu sou tão ruim que não tem nada que possa me fazer digno. Não tem nada que me torne aceitável a Deus. Não tem nada que me conceda salvação. Excelente conclusão se você chegou a essa. Porque nós somos salvos pela graça. Porque nós somos salvos pelo amor de Deus. Porque nós nunca merecemos. E por mais que fizéssemos, nunca mereceríamos nada. Nós fazemos porque essa é uma resposta amorosa àquele que nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Esse é o descanso do teu coração, meu irmão. Sabe aquele coração inquieto assim? Sabe aquela inquietação de, será que eu sou salvo? Cristo conquistou a tua salvação. Cristo te amou e Ele te elegeu. E você não pode perder aquilo que Cristo conquistou. E nós podemos descansar nele. Será que Deus vai ouvir as minhas orações? Descanse nele. Se você estiver nele e imitar o seu exemplo e andar em comunhão e relacionamento com Cristo, se você foi salvo por Jesus, o Pai te ouve como Ele ouve o Filho. Ah, é, pastor, e minha casa, por que eu não ganhei? É porque você pede mal. E o Senhor, como um Pai amoroso, te dará as melhores coisas. E no julgamento do Senhor, você não precisa de uma casa agora. Mas a todas as nossas necessidades, podemos nos achegar a Ele, depender dEle, clamar a Ele. Tudo isso em Cristo. Meu irmão, ao final destas coisas, tome boas decisões de permanecer no amor de Cristo. Você precisa guardar os mandamentos do Senhor. Não há crente que viva de forma dissoluta. Não há nenhum amigo genuíno de Jesus que viva em libertinagem e pecado. Os amigos de Jesus são conhecidos por guardar os seus mandamentos. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos e eu vos chamo amigos. Tome um caminho sério e sólido de compromisso em guardar os mandamentos do Senhor. Imite o amor do Senhor Jesus. E eu espero que você não entre num prédio em chamas. E se você falar que fui eu que mandei você fazer isso, você não entendeu o sermão, hein? Ou talvez você entre. Mas comece a imitar o amor do Senhor Jesus lá naquele glorioso apartamento que você mora. Seja você o primeiro a levantar para servir a tua família. Seja você aquele que abre mão do seu próprio conforto, porque você sabe que os outros estão tão cansados quanto você. Seja você aquele que vai buscar o perdão e a reconciliação, porque está mais comprometido com a verdade e a boa reconciliação do que com o teu ego e com ganhar a discussão. Meu irmão, replique o amor de Jesus lá. Dirija no trânsito para a glória de Deus amanhã. Sua esposa vai falar, uai, você deu passagem? Olha, Jesus alcança o seu coração. Porque nós fazemos aos outros aquilo que desejamos que fosse feito a nós. Replique. Há uma perspectiva que nem sempre é bem aplicável, mas talvez aqui ela possa ser. Será que Jesus faria isso aqui se ele estivesse no meu lugar? Eu quero amar como Cristo. Como é que Jesus amaria essa pessoa nesse momento aqui que eu estou vivendo? Como Jesus se comportaria? O chamado é para replicar o caráter de Cristo e imitá-lo. E se você andar por este caminho, meu irmão, saiba que foi o Senhor que te escolheu. Saiba que a tua vida está guardada em Cristo e nada pode arrancá-lo de lá. E é o Senhor Jesus que diz, aqueles que o Pai me trouxe, de maneira nenhuma os lançarei fora. O Senhor não vai te perder. E nada do que você precisa vai te faltar. Nada do que você precisa, não do que você quer. Porque o Pai está zelando pelos seus filhos e Cristo te tornou filho.
e Cristo te tornou amigo. E você agora pode recorrer ao Senhor Jesus. Você tem acesso a Ele e você tem acesso ao Pai por meio dEle. Você agora vai viver a tua vida para a glória de Deus e frutificar. Será que eu vou dar bons frutos? Vai! Não por causa de você, por causa de Jesus. Você vai dar bons frutos e Jesus fará com que os teus frutos permaneçam. E nós viveremos numa boa e saudável comunhão com Cristo. Que glorioso amor, meu irmão. À vista dos falsos amores deste mundo, este aqui é excelente e incomparável. Meu irmão, se regozije no amor de Cristo, se complete no amor de Cristo, viva uma vida no amor de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. E nós vamos orar também, já nos preparando para a ceia do Senhor. Pai de amor, nós queremos agradecê-lo pela Escritura. Ela é boa por si só. A Escritura tem perspicuidade, Senhor, e fala ao nosso coração. Tua palavra nos ensina o teu caráter. E tão prazeroso é para nós, Senhor, o momento em que nós podemos expô-la. E nós queremos agora meditar nela. Queremos aplicar o nosso coração e a nossa mente à tua palavra e considerar o amor de Jesus nos nossos caminhos. Queremos dar graça, Senhor, e glorificá-lo pelo fato de ter o Senhor nos amado primeiro. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu. E nós somos indignos, Pai, e nós jamais mereceríamos o teu amor, e o Senhor decidiu nos amar. Obrigado por isso. Senhor, e agora nós queremos viver uma vida em resposta ao teu amor. O Senhor morreu por nós e nós queremos viver por ti. E nós queremos dedicar a nossa vida, o nosso tempo, os nossos planos, queremos submeter os nossos sonhos e projetos ao Senhor, queremos que as nossas finanças o sirvam, a nossa casa, a nossa família, os nossos bens. Senhor, nos dá graça, nos alcança mais uma vez com a tua graça, para entendermos como vivemos o amor de Jesus. Como replicamos o amor do Senhor, como podemos imitá-lo, Senhor, e amar uns aos outros da mesma forma que o Senhor nos amou. Nos ensina, Pai, a ser abnegados como o Senhor, a pensar no outro antes de nós, como o Senhor fez por nós. Nos ensina a sofrer, Deus, e padecer dores, para que o caráter do Senhor seja formado nos nossos irmãos. Nos permita, Senhor, passar por aflições, chorar com os que choram e nos compadecer dos nossos irmãos, como o Senhor sempre foi compassivo conosco. Nos ensina, Senhor, a receber o teu puro amor e a também transmitir o puro amor que recebemos. Guarda, Senhor, a tua palavra no nosso coração. Inculca na nossa cabeça os teus mandamentos, Senhor. Não nos deixa esquecer, que seja a tua palavra nos conduzindo em todo o tempo, que não se aparte de nós a Escritura, para que possamos permanecer no Senhor e no teu amor. Oramos, Deus, porque nós somos pecadores. E nós vamos partilhar agora, Senhor, da memória do teu amor na Santa Ceia. Nós vamos, Senhor, rememorar o sacrifício do Senhor de dar a vida por nós que somos teus amigos. Senhor, dispõe o nosso coração. Senhor, nos convence, se não há em nós ainda arrependimento genuíno. Nos mova, Senhor, a correta disposição para tomar do pão e do cálice. E não só nos lembrarmos daquilo que o Senhor já fez, mas também da glória eterna que há de ser revelada. Alimenta o nosso coração com esperança na ceia do Senhor. Clamamos, Deus, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.